Boa tarde para quem está no Rio de Janeiro. Bom dia para quem está em Campo Grande ainda, né? São 11 da manhã por aí. Queria agradecer a Ana Luísa Pinto, da Residência Multiprofissional, o Vinícius também, que está acompanhando. Algumas pessoas já me conhecem aqui, doutor Daniel Sorães, Raposo também, que eu vi que está aí, ele é da minha parceira de projeto, da pesquisa. Queria agradecer a presença de todos também. Vinícius, que também estivemos juntos bastante tempo em outros trabalhos também no município do Rio de Janeiro. Eu gostaria de iniciar essa Luiz Felipe Pinto, que está aqui também, participando, né, desse seminário. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse projeto do Nova PS, com a importância que tem também, do tamanho que a gente sabe que tem o projeto como um todo, e a pesquisa de opinião também que tem no início do projeto, essa importância de mapear e tirar uma fotografia da gestão como um todo naquele momento, né? Então, antes de iniciar todos os projetos, né, todas as ações, a gente faz a pesquisa de opinião para entender o que o cliente interno, né, então, ou seja, os funcionários todos, estão pensando sobre diversos quesitos na pesquisa. Então, vamos lá. Bem, a gente vai falar sobre a pesquisa de opinião das unidades de saúde. Tá? Ela foi aplicada em maio de 2020 e ela é considerada hoje a primeira pesquisa de opinião da CESAL. Tá? Consigo passar aqui, gente? Pronto. Bem, eu já apresentei algumas vezes essa pesquisa aqui com vocês. Geralmente ela dura a apresentação cerca de 1 hora de apresentação. Hoje eu tenho 30 minutos, um pouquinho menos. Então, eu vou ser muito sucinto. Eu diminui um pouco as questões para conseguir ter a leitura e o tempo necessários. Então, a pesquisa ela tem uma missão, tá, de coletar dados, gerar informações para benefício do público interno e da gestão como um todo da CESAL. Ok? O que nós utilizamos já desde da primeira vez que aplicamos essa pesquisa, acredito que há 5 anos atrás, a gente usa um aplicativo chamado SurveyMonkey, tá? Que é uma ferramenta online, assim como o Google Docs, por exemplo, que a gente consegue fazer a coleta, a leitura e o cruzamento de dados no próprio aplicativo. Então, a gente entende que é um aplicativo seguro, tá? Online, já que a gente está trabalhando já em 2020 com todo mundo com tecnologia, com acesso, multiplataforma, né? Celular, computador, tablet, tudo mais. Então, a gente acredita que essa plataforma ela seja uma das melhores para que a gente consiga trabalhar e fazer a leitura de maneira confiável e segura, tá? Onde consiga acessar a todos. Para entender um pouco melhor como a pesquisa funciona, tá? A gente libera o link para todas as pessoas. A pesquisa ela tem um perfil, ela sempre teve o mesmo perfil, tá? Então ela é qual e quant, ou seja, ela é quantitativa no quesito que é múltipla escolha todas as questões, e ela é qualitativa no que toca a ideia de que todos podem comentar uma questão aberta que é feita na própria pesquisa, tá? A pesquisa tem cerca de 40 perguntas ou proposições afirmativas em que a pessoa que vai responder ela tem que interagir com essa resposta, sendo sempre quantitativa ou qualitativa, caso ela necessite ou queira dar uma opinião. Ela é não obrigatória também, ou seja, a gente não obriga ninguém a responder, além de ser anônima, ou seja, a gente não sabe nominalmente quem é essa pessoa. A gente vai perguntar questões básicas como o que você faz, né, qual é o seu cargo, há quanto tempo você está aqui, se você enfim, qual a região que você atua, né, qual o distrito sanitário, tudo mais, para a gente conseguir identificar, fazer os reportes e as leituras necessárias para a gente entender e ter leitura de fato na pesquisa, né, para que a gente consiga desdobrar ela. Ela é online e ela é para todos, tá? As dimensões que a gente aborda nessa pesquisa para que, enfim, a gente consiga já alinhar e ir à frente nessa apresentação, a gente aborda 7 dimensões. Então, a gente quer entender o que os funcionários, todas as pessoas que estavam ali respondendo, elas têm a dizer sobre informação, né, os quesitos de informação, relacionamento interpessoal, como elas se relacionam entre elas,
relacionamento e reconhecimento. Então, como é que a percepção desse funcionário está respondendo em relação ao relacionamento e reconhecimento no dia a dia de trabalho, liderança. Então, novamente, a gente vai lidar com a ideia de quem é o líder, né, dessa pessoa. Então, inicialmente a gente pergunta quem é o líder dela e logo depois a gente pergunta, enfim, faz proposições afirmativas acerca da liderança, tá? Da capacidade de liderança também desses líderes, desenvolvimento profissional. Então, como ele entende que o trabalho, a ideia de desenvolvimento do que ele faz, né, na CESAL está sendo trabalhado, né, pela própria gestão. Remuneração, então é só uma questão positiva, e administração, que a gente pergunta e fala sobre as questões direcionadas à administração da CESAL. Ok? Bem, sobre divisão de status profissionais, inicialmente a gente aplicou essa pesquisa para toda a gestão, tá? E nesse momento, de acordo com a quantidade de respostas que nós tivemos, né, a gente aplicou essa pesquisa no comecinho, a gente vai ter mais para tarde, mas mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre o tempo de aplicação, foram 10 dias, mas a gente conseguiu fazer uma leitura dos UBS e dos UBSEFs, ou seja, são 5 extratos que a gente conseguiu aglutinar para conseguir ter a leitura de acordo com a quantidade de pessoas que responderam, tá? E a gente dividiu esses 5 extratos em, número 1, médico, enfermeiro e dentista da saúde da família, técnico de enfermagem da saúde da família, que é o 2, ACS, né, o agente comunitário de saúde, que é o 3, o 4, o ACE, o agente de combate a endemias, e o 5 são os profissionais de nível superior do NASF, tá? Tem bastante pessoas. Então, para entender um pouco mais sobre o quadro de pessoas, né, de respostas totais, a gente tem aqui, ao lado esquerdo do gráfico, a quantidade de, de, enfim, funcionários, né, ou então colaboradores, por tipo de unidade. Tá? Então, aqui vocês podem ver que o número 1 e o número 2, de unidade de ação primária, que é a leitura dessa pesquisa que eu vou apresentar agora, ela está sendo desenvolvida aqui. Tem um número, né, aqui de respondentes. E aqui a gente consegue entender um pouco melhor também a porcentagem de pessoas que responderam. Então, a gente tem ainda um número não tão satisfatório quanto gostaríamos, já que a gente gostaria que praticamente 100% das pessoas respondessem, né, para que a gente conseguisse ter a leitura, de fato, de quase a totalidade dos colaboradores, para entender o que eles realmente pensam sobre a gestão, e assim a gente desdobrar em ações como a residência multiprofissional está super junta e desenvolvendo trabalhos que estão sendo super explorados hoje com as respostas internas da pesquisa, né, com as respostas qualitativas da pesquisa, e que eu tenho desenvolvido com a Ana Paula, com a Glória e com outras pessoas da gestão da CESAL semanalmente. A melhoria que tem a CESAL hoje, que a pesquisa apresenta, é totalmente direcionado e totalmente está totalmente junto e unido e, enfim, em consonância com as atividades que a residência multiprofissional tem explorado junto com a CESAL. Então, é muito bacana, eu estou muito contente de estar vendo, enfim, estar acompanhando aqui esse seminário e perceber que realmente somos todos em uníssono, tá? Bem, voltando aqui, a gente consegue perceber que a pesquisa foi aplicada do dia 9 até o dia 19, tá, de fevereiro. Então, a gente pegou 10 dias, geralmente a pesquisa é feita em 7 dias, né, uma semana, para que a gente consiga evitar também, enfim, que muitas pessoas respondam que estão fora da gestão. E aí a gente tem aí pelo menos 10 dias que a gente conseguiu fazer esse levantamento, assim como a gente também aplicou em outros lugares, como o município do Rio de Janeiro, na Secretaria de Saúde do Rio. Bem, vamos lá. Eu diminuí as questões para a gente conseguir ter leitura e ter tempo. Deixa eu acompanhar o tempo aqui. Já passou um tempo. As informações, a gente tem sempre uma proposição afirmativa, tá? Vou ajudar vocês a lerem um pouco esse gráfico. Então, a gente vai ter aqui o gráfico de 0, né, nessa linha vertical aqui, na primeira.
na primeira linha de 0 a 100%, a gente vai ter em cada aresta aqui, em cada porcentagem, sobe 20%. Então, a primeira é 20%, a segunda, onde passa a linha azul do sempre quase sempre, ali, ó, a linha azul é 20%. Essa terceira linha, onde passa o 40% e a linha vermelha é o 40%, 60%, 80% e assim por diante, tá? Então, a leitura vai ser sempre nessas linhas verticais, onde cruza com os status profissionais. Então, para ajudar a fazer essa primeira leitura de maneira devagar para que todos entendam, eu vou ler aqui a proposição da dimensão 1, informação, tá? Que fala: as informações sobre a CESAL são transmitidas aos funcionários com clareza, rapidez e segurança. Então, a gente faz uma afirmação aqui, onde a gente percebe que no eixo principal, número 1, médico, enfermeiro, dentista da saúde da família, a gente percebe que cerca de 60% desse extrato de médicos, enfermeiros e dentistas acredita que isso nunca ou quase nunca acontece. Então, eles estão distantes da ideia de entender que as informações estão sendo bem transmitidas, tá? Em contraponto a 40%, que está na linha azul, na destra do número 1 aqui, dos médicos, a gente percebe que 40% acredita que isso acontece sim, que as informações elas são transmitidas aos funcionários com clareza, rapidez e segurança. Ok? Então, aí, o que a gente entende aqui é que o extrato número 1 dos médicos, enfermeiros e dentistas e da saúde da família, eles estão mais distantes de entender que a informação sobre a CESAL são transmitidas com clareza, rapidez e segurança. Ok? Assim como 60% dos técnicos de enfermagem da saúde da família, que é o extrato 2, entendem ao contrário, né? Já é ao contrário. 60% acredita que sim, acontece, a informação é bem passada, versus 40% aqui que não. O que a gente entende como o lugar limite, né, enfim, para entender se isso é uma questão boa ou ruim, qual o lugar, né, dessa linha vermelha do nunca quase nunca, para a gente conseguir entender o que está ruim ou não, né? Então a gente entende sempre que os 20% ali, né, que é a primeira aresta aqui, aí se você está dentro de 20% de respostas negativas, né, digamos assim, você está no lugar ali, enfim, de atenção mais confortável. Acima disso, a gente tem que entender, observar e melhorar, né? Obviamente, isso é uma leitura quantitativa, certo? Que é direta e que dentro dela tem pessoas que responderam negativamente essa proposição, elas foram lá e desenvolveram esse trabalho de dizer por que elas acreditam nisso, né? Então, esse é um trabalho secundário que está sendo feito já com a gestão, né? Então, pessoas direcionadas ao RH, Ana Paula, assim como a Glória, a gente tem feito reuniões semanais para desenvolver esses assuntos e fazer essas entregas, né? Esses dobramentos, para que, enfim, isso fique mais próximo da gestão, assim como a residência multiprofissional também tem feito isso, enfim, de acordo com o projeto. Ok? Continuando a leitura, para que a gente consiga passar de uma maneira melhor na próxima. Extrato 3, ACS, o agente comunitário de saúde, certo? A gente está com 60% deles, próximo a 60% também entendendo que isso acontece. O ACE, que é o número 4, que é a esquerda embaixo, um pouco mais de 60% das pessoas que responderam. Os ACS que responderam entendem que a informação ela é transmitida com rapidez, clareza e segurança, e enquanto outros profissionais de nível superior do NASF, 40%, entende que, enfim, entende que essas informações também são passadas. Então, a gente tem aí um quadro, tá, que fala um pouco sobre a questão da informação dentro da CESAL, que a gente necessita um pouco de atenção, tá? A gente fala sobre canais e formas de comunicação, a gente está falando sobre meios e formas como a CESAL se comunica, ok? Falando ainda na informação, a gente afirma que a gente conhece as estratégias e metas da CESAL. Então, a gente está falando aqui do GPS do funcionário, né? Como é que ele está ali, se ele sabe o que ele está fazendo, se ele sabe das estratégias e das metas da secretaria. E aí você tem essa resposta, né? Então a gente tem cerca de 40 e quase 40% desses funcionários
num total da UBS e o BSF, dizendo que estão um pouco distantes das estratégias e das metas, o que é um lugar para a gente também observar, entender e melhorar, e já está sendo feito isso já, ok? Ainda em formação, a gente afirma: conheço e me atualizo através dos canais e formas de comunicação que gerentes e diretores utilizam para disseminar informações sobre as estratégias, os projetos, as ações e resultados. Então, assim, a gente afirma, né, uma proposição onde a gente basicamente quer saber se ele utiliza e sabe quais são, né, os canais de formas de comunicação. Então, a gente está falando aí desde uma reunião de equipe, que também estava sendo falado agora na reunião anterior, até esse seminário, por exemplo, um SMS, se ele entende que o grupo do WhatsApp, por exemplo, é utilizado como uma ferramenta de comunicação de gestão, enfim, são várias maneiras de a gente se comunicar hoje, das formas e canais, cada vez mais a gente tem tido mais lugar, né, mais espaço, mais ferramenta para se comunicar, mas a gente quer saber se eles conhecem, se eles entendem quais são esses lugares, ok? E aí está vendo aí novamente que é um lugar próximo de 40% ali, a maior parte ela entende, conhece e se atualiza, mas a gente tem um trabalho a ser feito ainda. Na dimensão 2, sobre relacionamento, reconhecimento e relacionamento interpessoal, quem você considera a sua chefia imediata, novamente, é interessante a gente entender esse trabalho e, enfim, fortalecer esse trabalho junto aos enfermeiros com pessoas fortes dentro da gestão, já que ele mostra aqui que, pelo menos, quem tem os enfermeiros são muito vistos aqui, pelo menos como chefes imediatos, correto? Então, a gente consegue perceber que pelo menos 62% dos técnicos de enfermagem, 38% dos ACS entendem que o enfermeiro é seu chefe imediato, assim como enfermeiro de equipe, 36%. Então, a gente está totalizando quase 80%, quase 70% de ACS que respondem diretamente a esse enfermeiro, né? Então, novamente, é um trabalho importante que está aí em uníssono, né? Então, a gente está conseguindo conversar e conseguindo entender que realmente o enfermeiro ele tem esse lugar de apoio e de chefia imediata, tá? E vocês vão entender um pouco melhor por que a gente faz essa pergunta mais à frente. Então, ainda na dimensão relacionamento pessoal, que foi a segunda, sua chefia imediata é aberta a receber e reconhecer as críticas, opiniões e contribuições dos seus funcionários. Então, você vê que, em sua maioria, se a gente começar a entender pelo menos esse viés do ACS, por exemplo, ele está muito próximo de entender que a chefia imediata dele é aberta, ele consegue reconhecer ela como uma chefia imediata, ok? E assim vocês podem ver também pelo restante do gráfico, como os outros estratos se comportam em relação a essa proposição. Já na dimensão 3, vamos falar sobre relacionamento e reconhecimento. Então, a gente faz uma afirmação dizendo que os funcionários desta unidade são bem tratados, independente da sua cor, raça, crença ou orientação sexual. Então, novamente, a gente está aí nesse quadrado, aqui nesse pentágono, ainda confortável dos 20%. Obviamente, a gente sempre vai trabalhar para o bem-estar do dia a dia da gestão, certo? Então, é uma questão positiva que a gente está lendo aqui. Novamente, o questionário em si ele tem mais de 40 perguntas, tá? E proposições. A gente está enxugando bastante para que encaixe nesse tempo, ok? Agora, sobre a dimensão 4, liderança. Percebo que minha chefia imediata está alinhada com as demais chefias. Todas passam a mesma mensagem para as equipes. Então, qual a percepção? A gente quer saber qual a percepção da pessoa que está respondendo, do funcionário que está respondendo, em relação ao que ele entende sobre a informação, né? Então, assim, ela está sendo passada igual, a minha chefe passa, ou minha chefe imediata, ela passa diferente informação do que a outra chefe imediata passa. Está alinhado, né? A comunicação está alinhada nessa gestão. Então, a gente tem novamente aí um gráfico onde está um pouco aí acima dos 20% que a gente estava querendo trabalhar, né, de segurança. Então, é um lugar para também a gente ter uma atenção maior, a gente ter um lugar de confiança e um lugar de estudo e trabalho. Tá? Está sendo também feito isso nesse programa de inovação. Liderança. Ainda na direção de liderança, a gente faz uma afirmação: meu gerente diretor me mantém informado sobre assuntos importantes do dia a dia da CESAL. Então, a gente quer saber se a percepção desse funcionário em relação ao gerente diretor e à função dele como o responsável por também passar esses assuntos importantes da CESAL, como é que está essa ligação, essa relação do gestor, desse gerente diretor,
com a sua equipe, né? Será que a comunicação está fluida? Será que não está? Então, a gente tem, desculpa, a gente tem esse retrato aqui do que foi respondido em fevereiro, ok? Só para lembrar. Recebo retorno claro sobre o andamento do meu trabalho e sobre as minhas atitudes. Então, novamente, a gente tem aí, a gente está falando aqui sobre feedback, então é mais uma função, né, mais um trabalho que a gente tem que desenvolver dentro da CESAL, de acordo com essa resposta desse gráfico aqui. E já está sendo desenvolvido também, já foi repassado, já fizemos algumas reuniões para falar sobre isso junto com a equipe da Ana Paula e da Glória. Da dimensão 5, faltam 2 ainda, desenvolvimento profissional, a gente afirma: minha chefia imediata ajuda e incentiva o meu desenvolvimento profissional. E, novamente, temos esse gráfico, está muito parecido com algum anterior, porque, possivelmente, existe essa defasagem em relação ao desenvolvimento, ou que eu acredito que seja, né, o ideal para ele. Quando você começa a trabalhar na CESAL, fazem você se sentir bem-vindo e entender rapidamente suas atividades e metas. Então, isso também é boas-vindas, né? Isso aí você conseguir contratar uma pessoa, então ela entrar numa nova gestão e você fazer com que ela entenda exatamente o que está acontecendo ali, né? Quais são as suas funções, quais são as suas atividades, dar um GPS para ela e colocar ela ali naquele lugar, para que ela entenda realmente qual é o seu objetivo na gestão. Então, a gente vai ter aí uma resposta que traduz um pouco a realidade de fevereiro da CESAL, tá? E que é importante também estar alinhado com isso. Em relação à remuneração, a gente faz uma afirmação: considera o salário base justo, considera justo o salário base recebido se comparado ao mercado de trabalho. Então, essa resposta, geralmente, ela sempre dá essa resposta um pouco negativa, as pessoas ficam distantes um pouco do seu relacionamento com o salário base, mas ainda assim é importante que as pessoas olhem um pouco para fora e entendam qual é a média nacional também da sua profissão. Falando rapidamente sobre Net Promoter Score, NPS, né? Então, a gente quer saber como está a nota do NPS na gestão CESAL. O NPS, basicamente, a gente faz uma conta onde a gente relaciona promotores da marca, né? Promotores, as pessoas que vão sempre estar ali validando e falando bem da instituição, contra os detratores da marca, né? Aquelas pessoas que não estão felizes e vão estar, enfim, sempre tornando a marca uma marca, enfim, mal falada, digamos assim. Então, a NPS é sempre a porcentagem de promotores menos a porcentagem de detratores, tá? Então, a gente chega nesse lugar aqui. Deixa eu ver a hora, gente, tá bem na hora. Vou acelerar. Então, a gente consegue ver que a gente dividiu por extrato, né? Então, estão todos acima do zero. O NPS ele sempre vai de menos 100 a mais 100, tá? Então, você estando positivo, você está num lugar já de benefício. E, obviamente, por exemplo, esse 53 do técnico de enfermagem é uma nota extremamente alta e positiva para uma gestão pública. Então, a gente está num lugar, assim, interessante que pode ser desenvolvido ainda, mas é um lugar interessante, bom. Ok? Falando agora de administração, que é a última dimensão, a gente pergunta se você acredita que seu gerente é transparente com recursos públicos que administra, e o resultado é sempre, quase sempre, ou seja, as pessoas acreditam que o seu gerente é transparente, enfim, existe uma confiança entre os dois. Em relação à capacidade de atendimento da unidade, né, você acredita que ela atende adequadamente ou atende mais, né, por essa necessidade. Então, a gente está aqui com uma percepção, por exemplo, dos funcionários que as unidades atendem mais do que a sua capacidade. Lembrando que isso é um recorte de fevereiro, onde existiam menos médicos também. Ok? Então, gostaria de agradecer a todos que participaram desse seminário e ficaram aqui me escutando aqui ainda. Queria agradecer ao Dr. Daniel Sorães por ter acreditado também na pesquisa. Agradecer também a Leda, ao Jonas, ao Arthur, ao Luiz, ao Fábio, ao Luciano por estarem juntos com a gente o tempo inteiro nessa pesquisa e me ajudar bastante, todo mundo se ajudando. E novamente queria reforçar a fala da Ana Luísa Pinto, da residência multiprofissional. Esse é um trabalho que não pode acabar aqui. Então, basicamente, a pesquisa ela sempre acontece duplicada, certo? Então, a gente tem uma fotografia do que aconteceu nesse ano,
pessoas de 2020, certo? De fevereiro, e é muito importante que a gente tenha pelo menos uma comparação do que aconteceu ao longo desse ano, né? Qual a nova percepção desses funcionários, né, em relação a CESAL, o que mudou? Mudou para melhor, mudou para pior? Qual é a percepção dele? Então, é muito importante numa pesquisa que a gente tenha esse comparativo e a gente torce muito para que isso aconteça no ano que vai entrar, com respostas cada vez melhores e com a CESAL cada vez mais produtiva. Ok? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos.